Ciao amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. Meu nome é Enzo, você já me conhece muito provavelmente. Se não me conhece, muito prazer, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos a mais uma edição do Giro di Notizie, da data de hoje, obviamente, dia 25 de julho de 2022. Tivemos algumas transferências na Série A e algumas outras na Série B. A gente vai falar todas elas no detalhe. Mas antes de começarmos o vídeo, pedir para que vocês nos sigam nas nossas 3 redes sociais. Tá aparecendo aqui embaixo o identificador, @PapoCalcio. A gente tem perfis no Twitter, no Instagram e no Facebook. Sigam lá, porque inclusive essas negociações ao longo do dia, quase que em tempo real, a gente coloca lá, se vocês não quiserem esperar a edição do Giro, tiverem bastante curiosidade. Além disso, convido-os a se inscreverem aqui no canal, ativem as notificações para não perderem nenhuma notificação de conteúdo novo que a gente coloca nessa fase pré-temporada. A gente tem colocado vídeos todos os dias e, além disso, curtam esse vídeo se gostarem. Se assistirem algum outro, também deixem a curtida. Compartilhem com os amigos de vocês. É importante para nós, para que o canal cresça e o nosso trabalho fique cada dia mais relevante. Além disso, eu vou relembrá-los que quinta-feira agora, dia 28 de julho, a gente vai ter a segunda live do Papo Calcio falando acerca do mercado de transferências. Especificamente nessa live de quinta-feira, a gente vai falar das movimentações de mercado das 8 melhores equipes colocadas ao término da temporada passada. Então fiquem ligados, é quinta-feira, dia 28, às 7 horas da noite, tá bom, pessoal? Marquem aí, já tá lá, inclusive, postada no canal para que vocês ativem o lembrete, para que o próprio YouTube comunique com vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos falar sobre as transferências de mercado, começando pela Série A. Série A hoje que tiveram algumas oficializações, mas também foram 2 oficializações e 2 negociações que ainda estão no desenrolar aí. Uma delas está muito próxima de ser fechada. Na verdade já foi fechada, mas falta definir alguns trâmites. Mas vamos lá. Primeiras oficializações: José Callejon, histórico jogador que foi muito bem com a camisa do Napoli, estava na Fiorentina, não teve o mesmo sucesso que teve no Napoli, óbvio, já está muito próximo aí do encerramento de sua carreira aos 35 anos. O espanhol ponta direita que se mudou em definitivo, volta para o seu país de origem. Ele é espanhol, ele volta para atuar pelo Granada, uma transferência aí a custo zero. O contrato dele com a Fiorentina estava em encerramento e ele volta para a Espanha para defender o Granada e, a princípio, assinou até o fim da temporada de 2022-2023, ou seja, ao final do mês de junho. Além dele, Zinho van Helsden, né, o jovem defensor belga de 22 anos, que pertence à Inter Milano e vai rumar ao AZ Alkmaar da Holanda, um empréstimo aí com cláusulas. O AZ Alkmaar vai ter o direito de exercer o direito da compra do jogador ao final do período de empréstimo. Já é oficial, o jogador já foi oficializado no clube holandês. A princípio, o jogador fica por empréstimo de uma temporada, ou seja, ao final de junho de 2023, o AZ Alkmaar ainda pode exercer o direito de compra e ficar com o jogador em definitivo. Tivemos no final do dia também a notícia de Daniel Maldini, que estava sendo negociado ao Verona. O Verona estava muito próximo aí de um acerto com o Milan, mas o Spezia entrou na jogada e de forma assim surpreendente, praticamente selou a negociação, né? Falta só a oficialização, o exame médico e oficialização, mas parece que o negócio está fechado entre Milan e Spezia para que o jogador italiano barra venezuelano, não estranhe esse venezuelano, apesar dele ser filho do histórico Paulo Maldini e do Cesare Maldini, mais histórico ainda, jogadores do Milan, a terceira geração Maldini no Milan. O jogador tem essa nacionalidade por causa da mãe, a Adriana Fossa, que é venezuelana. O meio-campista, o meio-atacante, que também pode jogar pelas duas pontas, jogou mais pela ponta esquerda, está sendo emprestado ao Spezia. Inclusive ele já até teria se despedido dos colegas de equipe durante a pré-temporada. Falta ainda definir se esse empréstimo vai ser um empréstimo seco, apenas um empréstimo de uma temporada, ou se terão cláusulas. O Spezia tenta aí com o Milan colocar cláusulas de direito de compra com direito de recompra ao Milan, mas o Milan só gostaria de emprestá-lo de forma
seca, né, de 1 ano apenas. Então, a princípio, o jogador seria emprestado, falta definir isso. É esse entrave final que falta para desengatilhar a negociação, e a princípio o jogador ficaria até o final de junho de 2023. E fechando a Série A, tivemos um início de negociação entre Rennes, da França, e Bolonha, pelo Arthur Tete, né? O defensor belga de 22 anos. O time francês fez uma proposta inicial ao Bolonha de 18 milhões de euros para tentar fazer a aquisição do jogador de forma definitiva. O Bolonha ainda reluta, porque vê o jogador como um jogador importante no elenco, principalmente para a continuação do projeto. E o Arthur Tete foi contratado há pouco tempo, então assim, mas já é um jogador que está sendo muito falado no mercado. Vamos ver se o Bolonha vai segurar. É muito provável que o Rennes talvez suba um pouco a proposta para ter em definitivo. Tá bom, pessoal? Fechamos aqui a Série A, passamos para a Liga BKT, que tiveram bastante movimentações. Aí tivemos 2 oficializações, mais 4 em definição. E, na verdade, 5 em definição. E vamos lá. Luigi Canotto, que a gente tinha trazido na edição passada, italiano de 28 anos, ponta direito, que estava no Frosinone, foi oficializado na Reggina. A volta do jogador à Reggina, ele que já esteve na Reggina em tempos pregressos, né, da sua juventude. Ele foi oficializado por empréstimo, mas a Reggina tem a obrigação de compra, né? Ele, ao final do empréstimo, a Reggina vai ser obrigada a fazer a aquisição do jogador em definitivo. Então, a princípio, o jogador vai para ficar uma temporada, a temporada 22-23, mas obviamente com a obrigação de compra ele vai acabar ficando mais. Tivemos também o Frosinone, que anunciou uma saída e uma chegada. Samuele Mulattieri, atacante que a gente também já havia trazido em edições passadas, jovem atacante de 21 anos que pertence à Inter Milano, foi contratado por empréstimo com cláusulas, né? Então o jogador vai ficar por uma temporada, mas ao final da temporada 22-23 o Frosinone terá a opção de exercer a compra. E, além disso, a Inter terá a opção, após essa temporada, se caso o Frosinone compre, na temporada seguinte a compra, se a Inter quiser, ela pode exercer a recompra do atleta. Tivemos também Gianluca Lapadula, né, o peruano / italiano experiente de 32 anos, que pertencia ao Benevento, fechando em definitivo com o Cagliari, né? O Lapadula já estava com não um ambiente muito bom lá no Benevento. Na janela de inverno da temporada passada, em janeiro, chegou a se negar a treinar porque queria ser negociado, quase saiu, mas não saiu. E aí nessa temporada agora o Cagliari, após perder o João Pedro, que foi para a Turquia, fez a aquisição do atleta junto ao Benevento. O Benevento não mediu tanta força assim, não fez tanta força assim para segurá-lo, óbvio. O atleta já não estava com um clima muito bom lá. Então, Gianluca Lapadula será jogador do Cagliari. Na verdade, já é jogador do Cagliari, foi oficializado. E o jogador assinou o contrato de uma temporada, mas terá a opção de renovação por mais uma ao final da temporada que vem. E aí agora a gente vai para as negociações que estão em fase de definição. A primeira delas é o Nino Lagumina, italiano de 26 anos, atacante que pertence à Sampdoria. E o Benevento, após perder o Lapadula, está muito próximo aí de fazer a contratação do jogador junto à Sampdoria por empréstimo com o direito de compra ao final do período. Além dele, Marcello Falzerano, italiano de 31 anos, meia direita, que está agente livre, e o Ascoli também está muito próximo aí de oficializar a contratação do atleta a custo zero, e o jogador fecharia com o clube até o final da temporada 22-23 com opção de renovação por mais um. Também tivemos Leonardo Mancuso, jogador aí que é muito forte na Liga BKT, né? O jogador sabe como poucos como jogar a Liga BKT, estava no Monza e está sendo repassado ao Como por um período de empréstimo seco de uma temporada. O jogador aí que não está nos planos dos Tropa para Série A e estaria rumando ao Como, que vem fazendo algumas movimentações bem interessantes. Está em vias aí de oficializar o Cesc Fábregas, né? Já levou para lá o Binks, que pertence ao Bolonha. Então
o Como está fazendo movimentações bem interessantes no mercado. Olho no Como, vamos ver como é que eles vão fazer essa temporada aí na Lega BKT. Então, repetindo a informação, Leonardo Mancuso, muito próximo de ser oficializado no Como por empréstimo de uma temporada. Tivemos também a Fiorentina praticamente selando que Eduardo Pierozzi, o lateral direito de 20 anos italiano, vá jogar no Palermo por empréstimo com direito de compra do próprio Palermo no final do período e recompra da Fiorentina após uma temporada, né? Então o jogador está muito próximo, falta também só exames médicos e oficialização para que ele seja novo jogador do Palermo. Engraçado que o seu irmão está na Reggina, também foi emprestado, ele foi lá com um monte de jogador que a Reggina contratou por empréstimo junto à Fiorentina, né? O Agostinelli, o Dutu. Então a Fiorentina fazendo muita sessão de jovens para ganharem experiência, principalmente na Lega BKT. E fechamos o giro de hoje com duas negociações que o Pisa está muito próximo de fazer, dois jogadores. Um deles é o Adrian Rus, romeno/húngaro, defensor, mas que também pode jogar na lateral direita, 26 anos, estava no Fehérvár da Hungria e está se mudando para o Pisa de forma definitiva ao pagamento de 800 mil euros. E o jogador assinaria até junho de 2025, né? Muito próximo de acontecer esse negócio, falta só apenas exames e oficialização, assim como o Tomás Esteves, jovem lateral direito de 20 anos, português, que pertence ao Porto, jogador muito promissor aí. O Pisa, após perder o Birindelli e na iminência de ficar apenas com um lateral direito que também pode sair, vai tentando se reforçar para que não fique desguarnecido nesse setor do campo. O jogador iria para o Pisa por empréstimo de uma temporada e, dependendo se o Pisa conseguir o acesso à Lega nessa temporada, aí o Pisa teria a obrigação de exercer a compra do atleta ao custo de 5,5 milhões de euros. Tá bom, pessoal? Então fechamos o giro de hoje, relembrando vocês novamente para que nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tá aqui embaixo o identificador, porque essas e todas as outras negociações a gente sempre coloca lá. Então antes da gente fazer essa edição do giro, todas as transferências já estarão lá. A gente só faz aqui um resumo de tudo que aconteceu no dia. Além disso, se inscrevam no canal aqui, ativem as notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. Deixem o like para que o algoritmo do YouTube entenda que nosso trabalho é relevante e possa levar para mais pessoas. Se vocês puderem nos ajudar trazendo algum amigo para conhecer o nosso trabalho, indicando o nosso trabalho para outras pessoas, compartilhando, a gente agradece demais. Fiquem ligados, quinta-feira, 7 horas da noite, segunda live, que a gente vai falar aí sobre o mercado de transferências. Vamos falar sobre as 8 melhores equipes 8 melhores equipes colocadas ao final da temporada passada. Vamos receber 2 amigos nossos aí, o Pedro Fabre e o Matheus. Vamos falar bastante aí sobre o mercado dessas equipes. Espero que vocês gostem. Nos vemos outro giro ou em algum outro vídeo de nossa série. Grazie a tutti e arrivederci.